Paz do Senhor, igreja. Tudo na bênção. Que maravilha. Você está feliz, não? É isso aí, o povo de Deus é o povo da graça, da alegria do Espírito Santo. E nessa noite o Senhor tem alegria ao seu coração, bênção para a sua vida e para a sua família. Abra a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 15. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Gênesis 15, nós vamos ler do verso número 1 até o verso 6. Glória a Deus. Você achou Gênesis ou não? Ó, irmão. Me ajuda aí, irmão. Está folheando a Bíblia. Gênesis 15, verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse, aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. No Gênesis, no capítulo 14, a palavra de Deus revela uma grande vitória que Abraão teve com 300 homens da sua casa, da sua criação, gente que trabalhava nos campos, cuidando dos rebanhos, administrando os bens e coisas que Abraão tinha. Eles foram à guerra com algumas nações, com exércitos preparados para a batalha. E Abraão teve grande vitória, porque o seu sobrinho Ló havia sido sequestrado por aqueles reis. Ló estava morando ali nas campinas de Sodoma e Gomorra, e então essa terra foi invadida, e esse povo foi levado como prisioneiro. Então Abraão vai à captura de Ló, e não apenas isso, ele recupera o povo daquela terra, e vence aqueles exércitos. Deus concedeu grande vitória para Abraão. Diga: Abraão teve uma grande vitória. Aleluia! Você já teve grandes vitórias na sua vida? Quem já recebeu grandes vitórias? Aleluia! Eu sei que a grande maioria de vocês, se não todos aqui, e também o povo que nos acompanha aí pelas redes sociais, receberam grandes vitórias do Senhor na sua vida. Talvez situações que você diz não dava para vencer, Deus pôs a mão e me deu vitória. Não tinha como vencer aquele desafio financeiro, não tinha como vencer aquela doença, não tinha como vencer a situação no casamento, mas a mão de Deus me deu grande vitória. Aleluia! Você tem experimentado grandes vitórias na sua vida. Você, por exemplo, estava caminhando aceleradamente, apressadamente, para um lugar que você não gostaria de morar, o inferno. Misericórdia, pastor. Mas só Deus poderia livrar você de lá. Sim ou não? E Ele fez uma grande vitória na sua vida. Ele te livrou da condenação eterna. Aleluia! Grandes vitórias você viu. Então, depois de Abraão receber essa grande vitória,
o rei de Sodoma vem para ele no final do capítulo 14 e diz para ele assim: me devolva a população e fica com os despojos da guerra, fica com a prata, com o ouro, tudo que você ganhou. E Abraão diz: não, eu não quero nada, nem uma correia de uma sandália eu quero, para que não aconteça que o rei de Sodoma diga que enriqueceu Abraão. E Abraão rejeitou toda aquela riqueza. E então, após esse episódio, do capítulo 15, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Aí o Senhor vem a Abraão numa visão e diz: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Aleluia. Ouça bem, você precisa querer e buscar sempre na sua vida mais de Deus. Diga assim: eu preciso mais de Deus na minha vida. Aleluia. Veja que coisa interessante, igreja. Abraão recebeu uma grande vitória. Abraão já era um homem de grandes conquistas e posses. Pelo menos 300 colaboradores já faziam parte do povo de Abraão, os quais foram com ele para a guerra. Rebanhos aos montes, ao ponto de não caber na terra os rebanhos dele e de Ló, de terem que se separar. Já era um homem que era rico, grandes conquistas, viu a mão de Deus dar grandes vitórias. Então o Senhor aparece na visão e diz para ele: não tenha medo, Abraão. Mas olha que interessante, Abraão não tinha medo. Quem vai para a guerra com 300 peão? Sabe o que é peão, não? Quem vai para a guerra com gente que capina, roça? É a gente que não tem medo. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. De fato, Deus era o escudo daquele homem. Em meio a uma guerra como essa, Abraão não era um guerreiro. Ele vai e Deus lhe protege da derrota. Deus livra da morte. Deus guarda a vida desse homem. Deus era o escudo de Abraão. E ele diz: grande será a sua recompensa. Abraão rejeitou toda aquela riqueza, que era uma grande recompensa. Olha o que Abraão diz no verso 2. Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos, e o herdeiro que o possuo é Eliezer de Damasco, é meu servo? Gente, fala sério. Deus chega para Abraão e diz: escute, não tenha medo, eu sou teu escudo, você é inabalável, ninguém te derrota. Deus chega para Abraão e diz assim: escute, Abraão, grande será a tua recompensa. Aleluia. E quando Deus chama de grande, irmão, pode saber que é grande. Deus chega para Abraão com muitas bênçãos, falando de coisas que Abraão já havia recebido, que Abraão já estava vivendo. E Abraão diz assim: olha, Senhor, do que adianta o Senhor me dar todas essas coisas, se o herdeiro de tudo isso não vai ser um filho gerado segundo a promessa que o Senhor me fez, porque eu não tenho filho ainda? Um herdeiro será um servo que trabalha comigo. Diga assim: Abraão estava dizendo: eu quero mais do Senhor. Aleluia. Preste bem atenção. Você já recebeu grandes milagres na sua vida. Você já viu grandes coisas acontecendo. Muitas coisas que Deus tem entregue para você é por causa de um propósito maior do que isso que você está vivendo hoje. Diga assim: as bênçãos que eu tenho recebido fazem parte de um projeto muito maior para a minha vida.
Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Quem está entendendo essa palavra já? Deus chega para Abraão e diz: não tenha medo. Ele não tinha mesmo. Ele diz: eu sou teu escudo. Deus já era o escudo mesmo. Ele diz: grande vai ser tua recompensa. Já era muita. Então Abraão diz: não, Senhor, isso tudo o Senhor tem me dado, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é glorioso, mas há algo aqui dentro da minha alma, há algo dentro do meu coração, há uma fé em mim, Senhor, para algo muito maior do que tudo isso. Eu não quero todas essas coisas, que esse legado, que as coisas que o Senhor tem feito pereçam quando eu partir daqui. Eu quero algo maior. Eu não estou aqui na terra apenas para marcar um tempo. Eu estou para deixar um legado espiritual sobrenatural. Eu estou para transferir algo sobrenatural, para marcar um tempo do Espírito Santo sobre toda a terra. Quando Abraão responde ao Senhor, quando Abraão fala isso ao Senhor, o Senhor então lhe diz: seu herdeiro não vai ser esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E então no versículo número 5, levando para fora da tenda, diga assim: foi Deus quem tirou Abraão da sua tenda. Aleluia. Você quer mais de Deus? Você quer algo maior do que tudo que você já viu, do que tudo que você já está vivendo, do que tudo que você imagina e pensa? Deus tem que tirar você da tenda. Há muitas pessoas que já estão contentes com a tenda, assentado em cima das bênçãos, das conquistas, das vitórias, mas há muito mais de Deus. Existe algo no mundo espiritual que os teus olhos ainda não viram. Existe algo no mundo do Espírito que você ainda não percebeu, que você ainda não entendeu, que o seu coração ainda não viu. Ele estava dentro da tenda. Muita gente está nesse lugar limitado. Eu só quero uma bênção, eu só quero essa vitória. Tudo que eu preciso é uma conquista. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Deus diz para você: não tenha medo, sou teu escudo, grande será a tua recompensa. Mas se você ousar usar a fé e dizer: Senhor, amém por tudo isso, mas eu nasci para algo diferente. Há algo dentro do meu coração, Senhor, há uma fé que não é apenas para isso. Há algo maior. Às vezes eu não sei chamar pelo nome, às vezes os meus olhos não enxergam, às vezes as dificuldades, as perseguições, parece que é só isso mesmo que o Senhor tem. Então Deus pega Abraão e diz: sai da tenda que eu vou te mostrar. Aleluia. Diga para o teu irmão: Deus vai tirar você da tenda. Diga para ele: Deus vai fazer você ver o que você ainda não viu. Aleluia. Escute, Abraão não está aqui apenas falando de uma promessa de um filho só. Ele não está falando disso. Abraão está batendo um papo com Deus numa linguagem espiritual, numa linguagem do céu. Ele está dizendo: Senhor, me mostra algo maior do que tudo isso. Me mostra algo maior do que tudo isso. Eu quero ver, eu quero viver. Então Deus diz: sai da tenda, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode, porque Abraão, assim será a sua descendência. E quando você lê o texto, você acha que Deus está falando mais uma vez para ele, que vão ser numerosas pessoas, muita gente que vai nascer a descendência dele. Não, 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 não. Deus está falando para Abraão algo diferenciado. Deus está dizendo: levanta os olhos para o céu.
porque a sua descendência, Abraão, vai habitar lugares espirituais. A sua descendência vai se assentar nas regiões celestiais. Eles serão grandes sobre a terra. Eles não pertencerão a este mundo. Eles serão estrelas de Deus nos céus da terra inteira. Você não pode contar, Abraão, você não consegue contar, mas no futuro, numerosos se assentarão nos céus. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus estava mostrando para Abraão os tempos que nós estamos vivendo. Você quer mais, Abraão? Você não quer apenas as coisas que você já recebeu. Você não quer ficar dentro da tenda apenas satisfeito com aquilo que você já viu, porque você já viu tanta coisa, Abraão. Você saiu de Ur dos Caldeus, você saiu do nada para se tornar um homem maravilhoso, para se tornar um homem digno, respeitado nas nações, rico, próspero, vencedor de batalhas invencíveis. Você quer mais? Então veja, a sua descendência será como as estrelas do céu. Eles vão viver o sobrenatural. Eles verão, Abraão, a face do Deus poderoso. Eles andarão acima dos desafios dessa terra. Eles serão mais que vencedores. Eles serão uma raça santa, sacerdócio real. Serão um povo que vive nos céus, um povo que habita o reino do Espírito. Diga assim: há muito mais de Deus para mim. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor. Há muito mais, há muito mais, há muito mais, há muito mais de Deus esperando por você. Deus quer visitar sua vida. Deus quer te dar experiências. Deus quer marcar o seu tempo e a sua história. Deus quer te separar, tirar você de um lugar da ignorância. Muita gente está sentada e não adianta. Um dia um profeta disse que eu tinha chamado para pregar a palavra, mas eu não sei falar, eu não sei aparecer, não adianta. Talvez você esteja aí no meio da multidão pensando isso dentro da tenda, mas Deus quer te tirar para fora. Há muito mais de Deus para você. Ele te conduzirá a lugares altos. É no reino do Espírito que está a sua vitória, igreja. É nos lugares altos que Deus quer te levar. Deus mostra para Abraão, e ele diz: assim será a tua descendência. Não serão apenas numerosos, mas serão do céu. Eles estarão no alto. Eles estarão vivendo coisas extraordinárias. Então a palavra de Deus diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Antes do Senhor Jesus vir e cumprir a sua missão, seu sacrifício e ressuscitar, e justificar a humanidade por meio da fé, Abraão recebeu a justiça de Deus por meio da fé, porque ele creu no sobrenatural. Diga: Abraão creu no sobrenatural. Aleluia! A fé que nos justifica é uma fé no sobrenatural, porque a redenção de Cristo não é uma obra humana, não é uma obra dos bens materiais, não é uma obra que a inteligência é capaz de fazer. Somente o sobrenatural pode fazer o que Jesus fez. E quando você entregou a vida para o Senhor, você se assentou nos lugares celestiais que Abraão viu naquele dia. Quem está entendendo essa palavra?
Diga mais uma vez: há muito mais de Deus para mim. Diga para o seu irmão: Deus te chamou para coisas diferentes. Diga para ele: Deus te chamou para coisas maiores. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é só mais um ministério, é outro ministério. É o ministério do Espírito, é o ministério dos dons, é o ministério do sobrenatural. Não é mais um empresário, é o empresário. Não, é maior do que você está vendo. Sai da tenda, irmão, sai da tenda, levanta os olhos para o céu, porque há coisas grandes do Espírito para a tua vida. Ei, pastor, eu já estou velho, já passei dos 60, e daí? Deus faz você viver em 2, 3 anos que você não viveu em 40. Há muito mais de Deus para mim, há muito mais de Deus para nós. Veja, a igreja, entenda isso. Se você não buscar algo mais do Senhor, se você se contentar no lugar que você está, essa fé que justifica todas as coisas, fica exatamente no mesmo lugar. É quando vem mais de Deus que eu sou mais liberto. É quando vem mais de Deus que eu sou mais santificado. É quando vem mais de Deus que eu sou mais transformado. É quando vem mais de Deus que o meu caráter melhora. A fé de Abraão acionou o coração de Deus. Esse homem crê em mim, esse homem tem uma fé, então Deus o justifica. Porque essa era a fé, irmã, que o Senhor Jesus vinha trazer na terra. Quando o Senhor Jesus chegou na terra, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não havia subido ao entendimento dos homens começou a acontecer. Milagres, prodígios e maravilhas. Os demônios eram expulsos em grande escala. O povo ficava encantado, apavorado, desesperado. Alguns com medo, outros maravilhados, porque não tinham visto a grandeza de Deus naquela proporção. Jesus vem, anda sobre as águas, repreende o vento obedece, purifica os leprosos, dá vista ao cego, e ensina sobre o reino de Deus como ninguém nunca ensinou. As pessoas, quando se aproximavam de Jesus, sentiam a presença de Deus como elas nunca tinham sentido. Há muito mais de Deus para a sua vida. Há muito mais de Deus para a sua vida. A sua grande recompensa está no Espírito. Quando você se envolve com o Senhor, quando você entrega o seu coração ao Senhor, quando você busca a face de Deus, quando o teu foco são as coisas de cima, Deus te dará tudo o que você precisa nessa vida, e mais do que você precisa, para que seja instrumento do avivamento que Ele quer derramar nesses dias. Diga: grandes bênçãos eu recebi. Diga: isso tudo é ferramenta para o grande propósito que está chegando. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quanto mais de Deus, mais justificação na tua vida. Quanto mais de Deus, mais justiça sobre a terra. Quanto mais de Deus, mais o Senhor alcançará o perdido. Você tem orado por tua família? Mais de Deus. Você tem buscado respostas? Mais de Deus. Não se contente com o que você já recebeu. Há muito mais para você. E quanto mais você avançar, mais a justiça de Deus virá sobre sua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.
Quem entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Então fique sobre seus pés. Aleluia. Diga para o Senhor o que você quer. Diga para Ele: Senhor, eu quero o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu te agradeço por tudo que tenho. Diga, eu te agradeço por tudo que tenho. Diga: mas eu quero algo mais, Senhor. Eu quero a sua glória. Eu quero o que está reservado nos céus. Eu quero aquilo que ainda os meus olhos não viram. Eu quero, Senhor, ainda aquilo que o meu coração não entendeu. Eu quero, Senhor, algo maior do teu coração. Eu quero algo maior da tua parte, Senhor. Foi para isso que eu nasci. Foi por isso que o Senhor chamou. É algo maior, é algo maior. Aleluia, aleluia. Paz de Deus, igreja. Foi para isso que você foi chamado. Por isso Deus te alcançou. Você é parte de uma geração e de um povo que busca mais de Deus, mais dos céus, mais do lugar da glória do Senhor. Por isso há um desejo incansável dentro do teu coração. Você está tentando satisfazê-lo com tantas coisas. Você está tentando satisfazê-lo com conquistas na sua vida. Glória a Deus por cada uma delas. Mas parece que depois de uma vitória, depois de um milagre, a sensação do teu coração é que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Nessa noite Deus te toma pela mão e te traz para fora dessa tenda. E Ele está dizendo para você: levanta os teus olhos para o céu e vê. E não importa o quanto Deus nos entregue, o nosso coração pertence ao céu. O nosso coração pertence aos céus. E não importa o quanto Deus nos levante nessa terra, o nosso coração sempre estará junto dele. Espírito Santo querido, visite a vida do teu povo nessa noite, com a sua graça e com a sua força. Renova, Senhor, o coração da tua igreja, porque podemos ver, Senhor, e as notícias têm se espalhado por essa terra, por outros lugares, de que a mão de Deus tem sido com este povo, com este ministério. Temos vencido grandes batalhas, Senhor, que sem a tua mão não venceríamos. Mas nós queremos te dizer nessa noite, ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que o Senhor é a nossa herança, e que o Senhor é aquilo que desejamos, buscamos, nosso interesse, nosso coração, nossa vida, nossa alma, nossas posses, nossas forças são para ti, são para teu propósito. Sim, Senhor, nos dê a graça de ver as estrelas do céu, Senhor. Milhares de almas se assentando nos lugares celestiais, milhares de famílias. Sim. Eleva os olhos nessa noite e começa a ver as estrelas do céu. Lá está teu parente, lá está o seu filho, lá estão seus pais. Eles fazem parte de incontáveis almas salvas através da tua vida.
Eu posso ver as estrelas do céu. Deus está te dando vitórias. Deus está enchendo a tua vida de bens. Deus está enchendo a tua história de respostas. Levanta os olhos e veja. É por causa da tua família que isso está acontecendo. É por causa dos teus vizinhos. É para que o povo venha ver um Deus poderoso, que dá grandes vitórias e que leva para o céu. Seja renovado o teu coração, a tua fé. A unção do Espírito Santo encha a tua vida nessa noite. A mão do Senhor te conduz em triunfo, te leve aos lugares altos que Ele tem preparado para a sua vida. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo, seja abençoado você e a tua família. Seja abençoado o trabalho das tuas mãos. Seja abençoado o teu coração. A vitória dos filhos de Deus repouse sobre você, no nome poderoso de Jesus. Aleluia.